O imperador faz tanto pela ciência que todo sábio é obrigado a demonstrar a ele o mais completo respeito. Essa é a frase que o Charles Darwin falou sobre Dom Pedro II. E por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou citando Darwin e Dom Pedro II logo no começo do vídeo? O Brasil tem a mania estranha de esconder as grandes pessoas do nosso país, como se elas fossem apagadas pelo tempo. E eu falo isso porque é engraçado como eu nunca ouvi sobre Dom Pedro II na escola. E claro, até outros brasileiros eu mal ouvi falar. Eu comecei a entender e pesquisar e saber mais sobre por conta própria. As pessoas parecem que não falam. Elas transmitem um conteúdo aqui, um conteúdo lá, mas essas pessoas importantes elas simplesmente deixam de lado. E o Dom Pedro II foi uma dessas pessoas que deveria ter sido falado, deveria ter sido dito, mas não foi. Claro, na escola a gente estuda ele, é um dos conteúdos essenciais, a gente acaba passando pelo começo do Brasil, monarquia, república, democracia e por aí vai, e é impossível não passar pela história de Dom Pedro e da família portuguesa vindo para o Brasil. Mas não teve a relevância que deveria ter, não teve toda a profundidade, sabe? Tudo que é abordado ali não é que é raso, mas falta coisa. Por que eu tô falando sobre Dom Pedro, então? Na verdade é muito simples. Nesse canal eu costumo criticar bastante o Brasil e falar sobre várias coisas, mas eu não posso deixar de fora as coisas boas, eu estaria sendo injusto com o país. E uma dessas coisas boas é o Dom Pedro II. E lembrando que tudo que eu falar nesse vídeo vai estar sendo confirmado por um vídeo na descrição de um historiador, Thiago Braga. Então se você achar que eu tô falando mentira, que não concorda comigo, que as coisas que eu tô falando não são verdadeiras, são tudo tirada desse vídeo do Thiago Braga, que é formado em História pela PUC. Tá tudo aí, as informações estão na descrição. E lembrando que se você quiser me dar alguma coisa, tá na descrição também, e não precisa doar se não tiver dinheiro, não tem problema. E é isso, bora pro tema. Um dos eventos que mais me faz perceber que parece que o brasileiro simplesmente esquece que teve pessoas grandiosas no país, ou simplesmente finge que não existem, é o caso do Enéas. O Enéas foi um cara muito inteligente, ele sabia sobre muita coisa, ele realmente era um cara assim, extremamente avançado para a época dele, como todo mundo diz, e poderia ter sido um presidente bom, mas a gente só percebeu isso vários anos depois. Não que ele não fizesse sucesso naquela época, ele teve mais de 1,5 milhão de votos, o que era um número muito considerável, mas não foi o suficiente para eleger ele. Então, depois de vários tempos, até depois da morte dele, a gente acabou começando a dar o sucesso que ele merecia pelas ideias que ele tinha. E é isso que eu sinto que acontece com o Brasil. As pessoas mal falam sobre os seus heróis nacionais. Vamos colocar, por exemplo, o Dom Pedro, que é o assunto principal desse vídeo. O cara sabia várias línguas. O cara estudava de manhã cedo. Ele acordava às 7 horas da manhã e estudava até de noite. O cara teve marcos muito importantes. Ele começou o projeto para abolir a escravidão, que depois a filha dele, Isabel, terminou. No país dele teve muita estabilidade política, claro, teve problemas e tal, mas teve uma estabilidade política muito grande. Sem contar que ele resolveu vários problemas, teve o problema da Guerra do Paraguai, que ele resolveu também. Então assim, cara, ele foi um presidente muito bom. Muita gente vê ele como presidente bom. Você pesquisar na internet, cara, só tem elogio, cara. Mas por que esse cara não é falado, cara? Por que esse cara não é citado? E sim, eu sei que existem diversos vídeos aqui no YouTube sobre o Dom Pedro II e sobre o quão grandioso ele foi, mas eu sinto que ainda não é necessário, sabe? É o tipo de pessoa que deveria ser falada por cada pessoa desse Brasil, cara. Muita gente nem sabe o que ele fez, muita gente acha que ele é um cara ruim porque ele é descendente dos portugueses, quando na verdade o cara ajudou muito o Brasil, cara. De verdade, que não tô falando, nessa fonte que eu tô deixando na descrição, você pode conferir o vídeo do Thiago Braga. Tem muita coisa boa, cara. Existem até relatos históricos que o Nietzsche, um dos maiores filósofos que já existiu, conversou e manteve várias cartas muito tempo depois com o próprio Dom Pedro, porque ele achou ele um cara muito sábio, muito inteligente, cara. Então assim, o Brasil tem muita gente foda, Santos Dumont, tem o Dom Pedro II, tem muita gente foda, cara, só que a gente não dá valor pra isso, a gente esquece que essas pessoas existem, entende? E eu sei que elas são aclamadas, tem livros sobre muita coisa, só que às vezes eu sinto que não é o suficiente, sabe? Eu mal ouvi sobre essas pessoas na minha infância, cara. Então assim, o Brasil tem seu lado bom, tem sua parte boa. Eu sei que nesse canal eu critico muito o Brasil, porque às vezes parece que só 0,1% do Brasil é bom e todo o resto é ruim. E eu não vou dizer que é mentira, entende? Mas a gente tem pioneiros da aviação como Santos Dumont,
Tem o Dom Pedro II, que trouxe diversas coisas boas para o país, contribuiu para abolir a escravidão, fez as linhas ferroviárias. Então, assim, cara, a gente não pode esquecer da parte boa do país. De qualquer forma, esse é um vídeo bem curto e é bem diferente dos outros do canal, mas eu sinto que ainda tem esperança, sabe? Às vezes é difícil aceitar isso, às vezes é difícil acreditar, mas eu acho que a gente tem que ter ao menos um tiquinho de esperança. Mas é isso, obrigado por assistir e assista esses outros vídeos que tá aí na tela. E é isso, foi um vídeo bem curto. Espero que tenham gostado e tchau.